Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Tudo em Torno. Meu nome é Edson Oséias e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a arredondar madeiras no torno para madeira utilizando a tupia. Depois da vinheta. A ideia é muito simples. Eu vi ela no Instagram, num canal de um oriental, eu acredito que seja japonês, mas como eu não falo japonês, nem o nome dele eu entendi, então fica difícil para fazer uma referência. Mas enfim, a ideia é essa aqui. É um caixotinho de madeira, onde você vai colocar a tupia encaixada aqui em cima e vai fazer uma guia para correr no barramento do torno. Tá? Uma guia aqui, saltada, para correr no barramento do torno. E a ideia é essa, você vai colocar a tupia aqui e vai prender a madeira totalmente quadrada, né? Dessa forma, assim, um barrote de madeira. Aqui eu fiz uma colagem para deixá-la quadradinha. Mas você vai prender o barrote de madeira no torno, normal, como você está acostumado a fazer. E você vai conseguir fazer uma peça cilíndrica assim, perfeita. Essa aqui não está perfeita porque foi teste, né? Mas você vai conseguir deixar ela redondinha, perfeita. E na medida que você quiser, basta você regular a altura da fresa. A ideia é essa, se você tiver um torno, qualquer marca que seja, você consegue utilizar. Aqui nesse vídeo eu vou passar umas dicas que eu aprendi fazendo a peça, né? Então pega papel e caneta aí e anota. E se já gostou desse gig, não esqueça de deixar o seu joinha, faça um comentário aí para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e que vai ajudar mais gente. Se for do seu agrado, se inscreva no canal aí para novas dicas de torno para madeira, mundo CNC e etc e tal. Valeu? Coisas que você vê na internet que não funciona, né? Mas essa ideia eu garanto que funciona. Que eu vi, eu falei, putz, sensacional, vai funcionar. E eu fiz, deu certinho lá no primeiro uso. Com esse gabarito você vai conseguir arredondar madeiras de até 6 centímetros de diâmetro, né, no máximo, e no mínimo 3,5 foi o que eu consegui fazer aqui. Eu não tentei menos que isso porque eu acho que ela fica fina e começa a flandar, mas você pode experimentar. Para você conseguir essa gama de variações, né, de diâmetros é muito difícil em qualquer jig que você for pesquisar. Se você for comprar uma trefiladeira para cada diâmetro, você tem que comprar uma fresa específica, né? E a fresa custa um absurdo. Para arredondar madeiras no seu dia a dia aqui, isso é uma ideia que vai te atender perfeitamente, né? Então vamos lá. O que eu aprendi fazendo esse jig? Primeira coisa, as medidas. Essa caixa aqui, ela mede 20 centímetros de altura por 16 centímetros de largura. E a espessura dela eu fiz com 8, mas ela ficou estreita. Eu vou explicar por quê. A largura da sua caixa vai ter que ser proporcional ao tamanho da base da sua tupia, para caber a tupia e ela não andar para um lado nem para o outro. Você tem que fazer um quadradinho em cima, que a base da tupia, essa base de acrílico, pode ser qualquer tupia que você tiver aí, de qualquer marca, não precisa ser necessariamente essa. Então a primeira dica é essa. A caixa tem 20 centímetros. E com essa medida de 20 centímetros eu consegui arredondar madeira de 35 milímetros, né? Ou 3,5 centímetros. Tá? Uma madeira igual essa aqui. Foi descendo a fresa, o máximo que eu consegui descer foi até um diâmetro de 35. A minha guia que encaixa no torno, ela é de madeira maciça aqui, acho que o Itaúba, não sei que madeira que é, um retalho que eu tinha. E ela mede, né, ela tem a largura do barramento, que é aproximadamente 4 centímetros, mas você tem que ir ajustando para ela trabalhar bem justinha. E de altura ela está com aproximadamente 2,5 centímetros. Então ela encaixa aqui no barramento e vai bem fundo, né? Então, eu precisava arredondar a madeira de 6. Uma madeira de 6, de quina, ela mede aproximadamente 8,5 centímetros. Então, o que aconteceu? Na hora de girar, né, a madeira você tem que levar em consideração ela em 45 graus. Tá? Nessas medidas que eu passei, de 20 centímetros de altura, não coube a madeira de 6. Então, a hora que ela vira assim de quina, ela fica mais bitoluda, né? Eu tive que dar uma suspendida no caixotinho para caber a madeira de 6
Eu colei aqui 2 pedacinhos de compensado e aí a madeira de 6 entrar aqui no barramento e poder girar tranquilo, certo? Então essa é a dica. Esse calcinho eu colei ele com cola instantânea, mas eu recomendo que você não cole, para que você tenha esse ajuste e consiga alcançar uma gama de madeiras maiores, né? Fazer diâmetros maiores. Nós temos 28 graus, umidade relativa do ar está em 54%. Onde quer que você esteja, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Continue participando aqui com a gente pelo 999410107. Uma vida mais fácil. Então, com relação ao jig, é isso aqui. Você deve fazer uma coisa mais aprimorada. Deu tão certo que eu não vou nem mexer. Tá feio, mas funcional. Então, quando você for fazer, é só fazer um pouco mais de capricho. Tá? Já arredondei bastante madeira aqui. O torno tem serragem para tudo quanto é lado, porque o negócio funcionou. Porque o que você tem que pensar é o seguinte, ó, dica importante. Você está trabalhando com uma máquina de alta rotação em cima de uma outra máquina que está girando também, né? Ela gira em baixa rotação, mas é uma máquina girando em cima da outra. Então isso é muito arriscado. Qualquer erro de manuseio, a máquina pode cair e vir em cima de você, né? Pode acontecer vários tipos de acidentes aqui. É seguro, eu consigo fazer porque eu tenho alguma experiência, mas eu deixo essa dica de segurança. É uma máquina potente, trabalhando em alta rotação, trabalhando em cima de uma outra máquina. Então faça o negócio, faça com segurança, ok? E aqui vai uma outra dica. Quando você for fazer, quando você for começar a tornear a sua peça, retire o mínimo de material por passada. Principalmente nessas quinas vivas aqui, que ela dá muito tranco, né? Quando vai pegar a ponta da fresa aqui, ela dá muito tranco. Então, no começo do torneamento, né, no começo do arredondamento da madeira, tire pouco material por vez, 1 milímetro, menos até. Encoste ali, vê que se está pegando na fresa, vai girando e tá. E aí conforme você for torneando, você vai pegando mais a manha, você vai tirando mais material, mas no começo, independente se você tem prática ou não, tire pouco material de uma vez. Não tente tirar muito material ou chegar na medida de primeira que ela vai dar porrada e vai desmontar, o negócio vai vir em cima de você. Então vá com calma, sempre, tá ok? Descendo de 1 milímetro em 1 milímetro até chegar na medida do barrote que você deseja, ok? Essa dica de segurança é muito importante. Uma outra dica muito importante também é você encontrar o centro da madeira, né, e fazer um furo, né, encontra o centro da madeira e faz um furinho, né, para você encaixar a porca-garra, a ponta-garra, né? A ponta-garra ela vai aqui, então ela fica bem centralizada. Uma dica importante é nunca bata, você tá com a porca-garra ali instalada no torno, e eu já vi gente batendo assim a madeira para cravar na porca-garra. Nunca faça isso porque você danifica o rolamento do seu torno. O correto é você põe a madeira bem apoiada numa superfície, não em cima do torno, põe a porca-garra aqui e bate a porca-garra para que ela crie assim faça um encaixe na madeira, né? Como vocês podem ver aqui, não sei se vai aparecer no detalhe, mas aqui ela marcou porque eu bati a porca-garra aqui, então a hora que eu colocar no torno ela vai encaixar aqui e já vai ter o giro suficiente, e já vai ter força suficiente para tracionar a madeira para fazer ela girar. Então nunca bata a madeira contra o cabeçote do torno para não danificar os rolamentos. Uma outra dica, eu experimentei prender a madeira aqui de três maneiras. A primeira foi utilizando o chuck para madeira que eu tenho, né? Então eu coloquei a madeira no chuck, apertei e vim com o jig aqui torneando, né? Arredondando a peça. Só que aí fica a ponta sem tornear, né? Então, e corre o risco também de você esbarrar no chuck aqui, pegar alguma coisa. Então, quando você for construir o seu jig, preste atenção nisso aí na hora
é onde que ele vai pegar, né? Tanto no contraponto como no cabeçote. Então preste atenção na hora que você for construir, leve ele até o limite, né? E veja onde que ele vai pegar, principalmente onde a fresa vai pegar, né? Vai esbarrar. Que a fresa só tem que encostar na madeira, não pode encostar em nenhuma parte de metal, né? Parece óbvio, mas é bom deixar claro. Então eu aprendi primeiro utilizando a minha placa, o chuck para madeira. A segunda coisa, o segundo modo que eu fiz para aprender, aí eu já utilizei a porca-garra, só que em vez de tirar o chuck, né, para não ter esse trabalho, eu prendi a garra de arraste utilizando o próprio chuck. Então ela ficou fixa aqui e eu vim com a madeira e encostei. Funciona também, é uma praticidade para o seu dia a dia. Se você quer arredondar só um barrotezinho e não quer ter que tirar o chuck e tal, isso aqui pode resolver quebrar o galho. Tá? Então a garra de arraste presa no chuck. E o terceiro modo, que é o mais correto, é você colocar a porca-garra direto, tira o chuck e põe a porca-garra direto, porque aí você não vai ter nada que esbarre no caminho da fresa. É o método mais certo, mais seguro que eu encontrei, e você vai conseguir arredondar o barrote de ponta a ponta, sem ter que ficar virando ele para fazer a parte que não pegou, entendeu? Então você vai conseguir fazer todo o barrote. E aí o tamanho do barrote vai variar só conforme o barramento do seu torno. No meu caso aqui eu consigo arredondar barrotes de até 80 centímetros de comprimento e 6 centímetros de diâmetro. A fresa que eu utilizei é uma fresa de 2 facas, né? Reta, com topo reto. Ela tem aproximadamente... Essa minha fresa aqui ela mede meia polegada, né? Acho que é 12 centímetros e uns trocadinhos, mas o diâmetro da fresa não interessa. O interessante é que ela tenha corte assim de topo, né? Que ela corte assim o topo, porque é o topo que vai trabalhar na madeira. No jig aqui você tem que, a hora de fazer a furação, você tem que localizar mais ou menos o centro do eixo árvore aqui do torno, tá? Então quanto mais a fresa ficar no centro do eixo árvore, melhor. Se ficar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, não dá muita diferença não. A minha ficou um pouco fora do centro, ficou um pouco jogada para lá e funcionou perfeitamente. O acabamento ficou muito bom. Mas eu acredito que se ficar exatamente no centro, a eficiência deve ser maior e a qualidade do acabamento deve ficar melhor também. Eu utilizei uma tupia elétrica manual, assim, dessas portáteis, né? Mas você pode utilizar também uma tupia de coluna. Desde que você aprimore o projeto para que você trabalhe com a tupia de coluna, a vantagem, eu não testei, mas a vantagem da tupia de coluna é que você tem uma precisão na hora de abaixar a fresa. Essa tupia que eu utilizo aqui, a precisão dela para abaixar a fresa é muito ruim, não tem precisão nenhuma. Esse rolete aqui para baixar, ela não corre muito macia aqui, então é ruim de trabalhar com ela, mas a hora que eu vou abaixar, eu já peguei a manha, eu travo com os dedos aqui, eu consigo baixar de milímetro em milímetro. Eu abro a trava, abaixo um pouquinho, fecho a trava. Abro a trava, abaixo um pouquinho, fecho a trava. Abro a trava, fecho, baixo um pouquinho, fecho a trava. E assim eu vou trabalhando com esse tipo de tupia. Não confie nessa roldaninha aqui para subir e descer, e nunca faça a regulagem em cima da madeira. Porque se ela descer de vez em cima da madeira, você vai tomar um tranco aí e vai correr o risco de um acidente. Então sempre faça a regulagem no final da madeira. De preferência desligue a tupia, desligue o torno, abaixe um pouquinho, trave, não se esqueça de travar bem travado. Ligue primeiro a tupia, depois ligue o torno. Tá? Por que ligar primeiro a tupia e depois o torno, Edson? Porque se você tiver por um acaso com a fresa perto da madeira e você ligar o torno, e acontecer da madeira pegar na fresa, ela vai ser jogada, ela vai tomar um tranco, qualquer coisa. Agora, se a tupia já estiver ligada, acionada, a hora que você ligar o torno, se ele pegar na fresa, ele vai usinar a peça, né? Então você já não corre tanto risco. Então sempre ligue primeiro a tupia e depois o torno. E na hora de desligar, o mesmo procedimento. Desligue primeiro o torno, depois desliga a tupia. De um lado você vai utilizar a garra de arraste e do outro lado você vai utilizar o contraponto rotativo. De preferência que os dois tenham diâmetros similares, né? No caso de uma madeira que seja mais estreita que o contraponto rotativo, tome muito cuidado para quando você voltar a fresa não pegar no contraponto, né? Então você vai ter que ter uma margem aqui de segurança para não ser usinada, para você não ter o risco de bater a fresa no contraponto rotativo. A garra de arraste aqui, no meu caso, ela é bem estreitinha, então madeira de até
a minha garra de arraste ela mede 25 milímetros, então madeiras até 30 milímetros eu posso usinar sem problema, né? Passar aqui por cima da garra de arraste que não vai pegar. Madeiras mais finas do que a garra de arraste serve a mesma recomendação do contraponto rotativo, né? Deixa uma margem aqui de segurança para você corte a sua madeira maior, né? Deixe 2 centímetros de um lado, 2 centímetros do outro, para não ter o risco de correr um acidente encostando a fresa na garra de arraste ou no contraponto rotativo. Uma outra dica também é cuidado com o fio, né? Para que ele não enrole na madeira. Então, de preferência, se você conseguir fixar ele acima aqui da tupia, de forma que ela possa correr livre de um lado para o outro, né? É mais recomendado do que deixar o fio solto e ele correr o risco de resvalar, pegar em alguma coisa, né? Ou mesmo que ele fique friccionando aqui, ele pode gastar. Segurança sempre em primeiro lugar, né? Ideal se você conseguir pendurar o fio em alguma parte mais alta, com um barbantinho, um elástico, qualquer coisa assim, é mais segurança. Com esse jig eu consegui tornear desde madeiras macias como a carcheta, como madeiras mais duras como o tauari, muiracatiara e até o roxinho.